Invocando a proteção de Deus, declaro aberta a 10.419ª sessão ordinária do primeiro período legislativo da 15ª Legislatura da Câmara Municipal de Vereadores, realizada em 2 de março de 2021, às 18 horas. De imediato, convoco o vereador Lucas Argentino para fazer a leitura de um texto. Peço aos colegas, acho que podem ficar sentados, não é leitura de texto bíblico nem nada, podem ficar à vontade, por favor. Diferentemente do costume, hoje não teremos leitura de um trecho bíblico no início da sessão. Isso acontecerá por 2 motivos. Primeiramente, em respeito ao artigo 5º da Constituição Federal, onde é assegurada a liberdade de crença aos cidadãos. Assim como defensores da Constituição, devemos defender a separação da religião e seus valores sobre os atos governamentais. Em uma democracia, a pluralidade de crenças e valores é incalculável, justamente porque a democracia pousa sobre a liberdade. O Estado deve agir com o máximo de neutralidade e igualdade sobre as mais diversas pautas, inclusive as crenças. Em segundo lugar, em respeito a toda essa pluralidade de crenças, em respeito a todas as religiões, a leitura de um trecho bíblico abrangeria apenas um punhado de religiões e de pessoas, e eu, assim como todos os colegas, represento a totalidade delas. Uma passagem bíblica certamente não fará mal a ninguém, muito pelo contrário, e por isso jamais vou brigar com quem prefere seguir essa tradição dessa Casa Legislativa. Este espaço tem por finalidade trazer uma breve reflexão, e assim farei também, mas através deste pequeno texto que eu mesmo escrevi, falando da importância, ainda mais em momentos como este, de nos apegarmos a maneiras diferentes de pedir ajuda. Seja por uma oração, uma reza, uma prece, um pedido a qualquer força que você acredite, para que ajude o nosso povo a sair desse problema que o mundo todo está atravessando. Muitas vezes não contamos com todas as ferramentas que precisamos, e é nessa hora que contamos com a nossa fé. Por isso, peço a todos que, além de fazer o que já sabemos que temos que fazer para nos livrar dessa pandemia, que tenham fé, que peçam ajuda a toda e qualquer força que vocês acreditem. Todos os povos da Terra precisam disso. Eu tenho certeza que logo vamos sair dessa. Eu tenho fé. Obrigado. Cumprimento os vereadores, as vereadoras, funcionários da casa e a população em geral que nos assiste de casa pelas redes sociais. Determino que o secretário vereador Yuri Campos faça a leitura da ata. Ata da 10.418ª sessão ordinária, realizada em 23 de fevereiro de 2021. Coloco a referida ata em discussão. Em votação, quem for favorável permaneça como está, quem for contrário que se levante. Declaro aprovada a ata por unanimidade. Solicito que o secretário faça a leitura das correspondências recebidas. Do Executivo Municipal, encaminhando resposta do PP 05/2021 do vereador Yuri Campos, PP 06/2021 do vereador Décio Hansen, PP 07/2021, IPI 06, 07 e 08/2021 do vereador Antônio Vorch. Do Executivo Municipal solicitando a devolução do PL 012/2021 do Executivo Municipal, que altera o artigo 14, 16, parágrafo 3º e 17 da Lei Municipal número 2078, de 28/5/2015, que altera, atualiza e consolida a legislação sobre a política municipal de atendimento dos direitos da criança e do adolescente e alterações dadas e da outras providências, em regime de urgência. Seriam essas as correspondências, senhor presidente. Solicito que o secretário faça a leitura dos pedidos de providências, pedidos de informações e pedidos de indicações.
Pedido de providências número 015-018/2021, autor vereador Antônio Vorsch. Pedido de providências número 016-017/2021, autor vereador Gilberto Gubiani. Pedido de providências número 019/2021, autores vereadores Jacó Iming e Décio Hansen. Pedido de providências número 020/2021, autora vereadora Gabriele Martins. Pedido de informação número 014/2021, autor vereador Gilberto Gubiani. E pedido de informação número 015/2021, autor vereador Yuri Campos. Indicação número 015/2021, autor vereador Gilberto Gubiani. Esta indicação tem por intuito que o Poder Executivo estude a viabilidade de asfaltar as seguintes ruas: Recife, Porto Alegre, Otto Bauermann, Alemanha, França, Fortaleza, Sebaldo Júlio Dietrich e Teresina, no bairro Lago Azul, e a Rua Uruguaiana, no bairro Campo Grande. A pavimentação asfáltica em nossos bairros é de suma importância, pois se trata de um anseio comunitário, uma vez que ameniza os transtornos causados pela ação do tempo. E diante de inúmeras reclamações feitas pela população, este vereador faz esta indicação de pavimentação asfáltica para o melhor funcionamento e trafegabilidade das vias, oferecendo mais segurança aos usuários. Sendo assim, certo da atenção e acolhida da proposta, renovamos os votos de mais elevada estima e consideração. Autor, vereador Gilberto Gubiani. Indicação número 016/2021. Autor, vereador Gilberto Gubiani. Esta indicação tem por intuito que o Poder Executivo estude a viabilidade de asfaltar as seguintes vias: Rua Feliz, em frente à Escola Municipal de Ensino Fundamental Prefeito Renato Enio Trai, no bairro Campo Grande. Rua Parobé, no bairro Campo Grande. Rua dos Cardeais, no loteamento Recanto dos Sabiás, no bairro Campo Grande, pois se trata do trajeto de linha de ônibus. Rua Ildefonso de Londres, antiga travessa, no bairro Campo Grande, pois também faz parte do trajeto de linha de ônibus. Avenida 13 de Maio. Rua das Perdizes, no bairro Campo Grande. A pavimentação asfáltica em nossos bairros é de suma importância, uma vez que melhora o funcionamento e a trafegabilidade das vias, oferecendo mais segurança aos motoristas e pedestres. Assim sendo, certo da atenção e acolhida da proposta, renovamos os votos de mais elevada estima e consideração. Autor, vereador Gilberto Gubiani. Indicação número 017/2021, autor, vereador Gilberto Gubiani. Esta indicação tem por intuito que o Poder Executivo estude a viabilidade de substituir o calçamento de paralelepípedo pelo calçamento de concreto, o PAVS, em toda a extensão da Rua Aracaju, no bairro Lago Azul. O calçamento de PAVS possui vida útil longa, é muito resistente, requer baixa manutenção e, com uma superfície antiderrapante, garante maior segurança, sejam para os motoristas, pedestres, ciclistas e para deficientes físicos. Assim sendo, certo da atenção e acolhido da proposta, renovamos os votos de mais elevada estima e consideração. Autor, vereador Gilberto Gubiani. Indicação número 018/2021. Autor, vereador Gilberto Gubiani. Esta indicação tem por intuito que o Poder Executivo estude a viabilidade de implantar centros esportivos nas escolas municipais, que contemplam ginásio, cisterna, arquibancadas, espaço para salto em distância e em altura, raias, 4 pistas e campo de futebol e vôlei de areia, conforme o projeto que segue em anexo a esta indicação. Com centros esportivos implantados nas escolas, as crianças e adolescentes ficariam em tempo integral no ambiente escolar, estando protegidos dos riscos de envolvimento com a criminalidade, e tendo assegurados a prática esportiva que tem um papel fundamental no combate ao sedentarismo, colaborando para o desenvolvimento social e emocional do estudante, por meio de interação com colegas e sendo um importante instrumento pedagógico, que aumentaria o rendimento escolar e contribuiria para a formação do indivíduo.
Assim sendo, certo da atenção e acolhida da proposta, renovamos os votos de mais elevada estima e consideração. Autor, vereador Gilberto Gubiani. Indicação número 019/2021. Autores, vereadores Jacó Imig e Yuri Campos. Esta indicação tem por objetivo que o Poder Executivo realize também as marcações de consultas na área da saúde pelo aplicativo WhatsApp. A central poderá ser instalada junto à Secretaria de Saúde, com funcionários exclusivos para esse serviço. Ela é responsável pelos agendamentos de consulta de todas as unidades básicas de saúde. Ou seja, o paciente será informado do atendimento à unidade que estará disponível para a consulta. Com a implementação desse sistema, trará maior segurança, conforto e principalmente dignidade aos cidadãos estancienses, que usufruem do sistema público de saúde. Sendo que se apresentava para o momento, renovamos os votos de estima e apreço. Autores, vereadores Yuri Campos e Jacó Ime. Indicação número 021/2021. Dos vereadores João Dilken, Douglas Bittencourt, Elizabeth Gribler, Yuri Campos e Jacó Imig. Essa indicação tem por intuito que o Poder Executivo institua em Estância Velha o Fundo Municipal Especial para Aquisição de Vacinas, uma vez que a Anvisa aprovou os registros de imunizantes ao enfrentamento da Covid-19. A luta ao combate do Covid-19 justifica a necessidade da criação de um fundo municipal, através do qual o município poderá receber doações, auxílios, contribuições, legados e transferências de natureza gratuita, de entidades de qualquer natureza, públicas ou privadas, de pessoas físicas ou jurídicas, com finalidade específica de aquisição das vacinas do Covid-19. Com a implantação do Fundo Municipal, intenta-se regulamentar a compra e distribuição das vacinas de forma que os procedimentos sejam realizados de maneira mais célere, benéfica, transparente e abrangente para a população. Haja vista o quão problemático vem sendo o enfrentamento da doença pelo município de Estância Velha. A prioridade deve ser de realizar a compra e alcançar o maior número de pessoas para salvaguardar a vida. A nossa indicação busca uma solução para amenizar e proteger a população, tendo em vista a importância da distribuição das vacinas e o quanto é necessária a aplicação para que todas as áreas da sociedade, que já sofreram tanto, voltem à sua normalidade. Em anexo, segue o modelo de projeto de lei que institui o Fundo Municipal Especial para a aquisição de vacinas ao enfrentamento da Covid-19 no âmbito do município de Estância Velha. Sendo que se apresentava para o momento, renovamos votos de estima e apreço. Vereador João Dilken, vereador Douglas Bittencourt, vereadora Elizabeth Gribler, vereador Yuri Campos e vereador Jacó Imig. Seriam esses os pedidos, senhor presidente. Solicito à Secretaria da Casa que faça o envio dos pedidos aos setores competentes. Solicito que o secretário faça a leitura da moção. Moção 03/2021, do Legislativo Municipal. Autora vereadora Gabriele Martins. Moção de apelo para que sejam incluídos urgentemente os professores e funcionários das escolas da rede pública e privada do calendário de vacinação. Coloco a moção em discussão. Senhor presidente, me dá um espaço. Com certeza. Eu peço a colaboração de todos os colegas para que a gente autorize essa moção, uma vez que está num colapso na nossa saúde e necessita que essa vacinação seja incluída. Mais algum colega? Coloco a moção em votação. Quem for favorável permaneça como está. Quem for contrário que se levante.
Declaro aprovada a moção de apelo 003/2021 por unanimidade em votação única. Solicito que o secretário faça a leitura dos projetos novos. Projeto de Lei Complementar número 01/2021 do Executivo Municipal, que altera a redação do anexo 5º do quadro das funções gratificadas da Lei Complementar Municipal número 03/95, que reclassifica cargos de provimento efetivo em comissão, de função de confiança, de função gratificada, elencados na Lei Municipal número 1042, de 5 de abril de 1990. Cria e extingue cargos e dá outras providências. PL número 09/2021, do Executivo Municipal, que altera o artigo 1º da Lei Municipal número 2498/2020, de 12 de novembro de 2020 e dá outras providências. PL número 010/2021, do Executivo Municipal, que altera incisos e acrescenta artigos da Lei Municipal número 768/2002, do Código Tributário Municipal. IPL número 011/2021, do Legislativo Municipal, autores vereadores Yuri Campos de Jacoaime, que institui medidas de transparência referentes às despesas com ações de enfrentamento à pandemia do novo coronavírus, Covid-19, no município de Estância Velha e dá outras providências. Seriam esses os projetos novos. Baixe os projetos para a Comissão de Constituição e Justiça. Esgotada a ordem do dia, dou início à palavra livre. Com isso, peço licença para a colega Beth Gribler para que eu possa fazer o uso da tribuna. Pedido. Boa noite, colegas vereadores, colegas vereadoras, funcionários da casa, a população que nos assiste nessa noite pelas redes sociais. O assunto não poderia ser diferente, né? Covid-19, né? Algo que mexe no nosso dia a dia. Em conversa hoje com a vigilância sanitária do município, já com as doses aplicadas no dia de hoje, totalizamos então 1.757 pessoas vacinadas com a primeira dose da vacina. 1.757 pessoas já têm uma esperança de um ano diferente, de uma vida diferente daqui para frente. Vamos torcer para que a nossa população, o quanto antes, tenha esse privilégio, né? Hoje foi realizado então o drive-thru para pessoas acima dos 77 anos serem vacinadas e totalizaram-se então 136 doses da vacina aplicada no dia de hoje ali no PAC. Ainda complementando, 99% dos trabalhadores da saúde da cidade já estão vacinados e 100% dos idosos acima dos 80 anos. Então, em comparação com cidades vizinhas e números do próprio estado e do país, a gente já é uma referência, porque poucas cidades eu vi que já estão vacinando os idosos de 77 anos. Então, ficamos felizes com essas notícias, pois é uma esperança para nós voltarmos à normalidade o quanto antes. Com isso, ainda ressalto a indicação feita comigo e com os colegas vereadores, Beth, Yuri, Jacó e o Douglas, em relação à criação do Fundo Municipal da compra da vacina. A gente vê a discussão a nível nacional, a permissão de que estados, municípios e ainda particulares, né, possam fazer a compra da vacina. Então, de imediato, nós já sugerimos a criação do Fundo Municipal para que a gente possa já arrecadar desde então, seja com doações ou até mesmo com emendas parlamentares, a aquisição da vacina, que é o único meio que a gente tem de retornar à normalidade. É a única cura que a gente tem da vacina neste momento, do coronavírus neste momento. Então, eu acho que é de importância, tem que ser a prioridade
do nosso município, do nosso estado, do nosso país e do mundo inteiro é o desenvolvimento das vacinas e a aplicação na população. Os postos de saúde vão estar abertos até o meio-dia durante o sábado para que sejam feita a aplicação de vacinas na população específica, né? Neste momento, os idosos de 77 anos ou mais. Então, ligue para o seu posto, faça o agendamento e compareçam para fazer a vacina, pois é um direito de todos e eu acredito que todos aguardam por este momento, que é até bonito, que a gente foi fazer a visita hoje do momento. Pessoal, todas as famílias tirando fotos, emocionados com o momento, registram. É um momento único na vida de cada um e realmente vê um final do túnel com um pouco mais de esperança. Divulgado ainda pelo prefeito, que será feita a aquisição, a abertura de uma licitação para a compra de uma nova ambulância. Há um mês atrás já foi feito o anúncio da entrega de uma e agora estão para fazer a aquisição de mais uma. Então, Vereador, uma parte. Com certeza. Só para contribuir, essa é uma emenda parlamentar, então, do deputado Maurício Zedric, né, no valor de 225 mil. Isso. Obrigado pela completação, já ia concluir fazendo esse lembrete. E ainda, a gente fala tanto desse direito à vida, que a vacina nos traz essa visão, né? E eu venho aqui relembrar que temos a vida de um jovem menino aqui da região, que é o João Emanuel, e a importância de ajudarmos contribuindo para que ele tenha esse direito, né? A vida dele custa 12 milhões de reais. É algo inimaginável para qualquer um de nós aqui, 12 milhões. Nessa semana eles chegaram já no montante de 9,3 milhões. Ele tem um prazo ainda de 2 meses, até março agora e mais abril. Então, já participo, inclusive, de grupos daqui da cidade que fazem essa mobilização para arrecadar os fundos, mas ainda faço imploro para a população, para quem possa contribuir de qualquer maneira, entre em contato nas redes sociais, ali tem todas as contas disponíveis para fazer essa doação. Então, se cada um se empenhar um pouquinho, com certeza chegará no montante necessário. Aproveito ainda para parabenizar o prefeito Diego pelo seu aniversário no dia de hoje. Só mais um minutinho para complementar. Parabenizo o prefeito Diego pelo seu aniversário na data de hoje. E a mensagem para a população: vamos manter os cuidados. A situação permanece complicada, então vamos fazer um apelo, né, para que sigamos nos cuidando, para que logo possamos voltar à tão esperada normalidade. Uma boa noite a todos, um bom retorno aos colegas e uma boa semana a quem nos assiste pelas redes sociais. Muito obrigado. Devolvo os trabalhos ao presidente. Muito obrigado, colega. Beth, próximo vereador a fazer uso da palavra, vereador Décio Huntley. Boa noite, senhor presidente, senhoras vereadoras, senhores vereadores, aos servidores dessa casa e aos que nos assistem pelas redes sociais em suas casas. Bem, primeiramente queria ressaltar da nossa prefeitura que está se empenhando bastante em fazer o melhor para com nossa cidade. Realmente, dentro das possibilidades que se tem, é louvável, e já encaixar nesse cumprimento ao nosso prefeito, que hoje está de aniversário. Então, é uma data bastante importante para sua vida e sua família. Vai aqui os meus parabéns a ele. Também aqui, lembrar do aniversário da Escolinha Aquarelar. Hoje está completando seus 10 anos. Uma escolinha onde minha filha teve o privilégio de participar. E meus cumprimentos à Sandra, a dona da escolinha, que tanto nos ajudou e continua ajudando a toda a nossa comunidade. Bem, não podia deixar de ressaltar hoje, de deixar de falar, como o nosso colega já comentou, sobre a Covid-19. Realmente é muito preocupante. Eu pediria aqui de que os nossos meios políticos se alinhem
e façam que tenham um entendimento entre os poderes, pois parece que as coisas estão distorcidas, onde uma hierarquia deve existir no país, e nosso país, me parece, ao que a gente sente, não está assim. Então seria de extrema importância para o povo, de uma forma geral, para que se tenha esse entendimento entre os poderes, que cada um se situa em seus lugares e que a gente tenha um respaldo quanto à nossa situação. Todos sabem da dificuldade que a gente está encontrando, os meios de comunicação não tem outra notícia, senão a situação que a gente se encontra. E gostaria muito de logo, logo poder sair dessa aí, para nós podermos trabalhar. Quero aqui ressaltar a moção da nossa colega Gabriele, é de extrema importância que os professores, na minha opinião também, sejam vacinados o mais urgente possível, as escolas voltem, para que as famílias tenham um amparo das escolas, pois elas precisam muito delas. E a educação do nosso país, principalmente, porque a gente está há um ano já nessa situação, mesmo tendo aula online, não é a mesma forma como a presencial. Eu tenho filho em estágio escolar, a gente sabe do aprendizado e de como caiu. E é extremamente importante que tenhamos esse convívio, escola, aluno, professor, e que a coisa encaixe logo. E a única salvação para isso aí é a vacina. Então é de fundamental importância que o governo federal adquira o máximo de doses e se tenha outros meios de conseguir isso aí e que a vida logo, logo volte ao normal, que a gente precisa. A gente sabe o quanto dói no nosso bolso, a gente sabe a situação que muitos de nossos amigos, familiares se encontram. Me dá uma parte, vereador. Oi. Dá uma parte. Para complementar também a tua fala, lembrar que é importante que a escola, a volta às aulas, não é só as crianças, né? Envolve muitos profissionais, além dos professores, temos os secretários, temos agentes de serviço e que, claro que a criança pode ter uma dificuldade maior em adquirir o vírus, digamos assim, mas que há professores e muita gente envolvida além das crianças, que é importante a imunização para essa classe como um todo, não só como professores. Ok. Porque eu tinha que colocar isso aí e a gente espera que realmente a gente consiga sair dessa aí o mais rápido possível. É muito importante para nós, como sociedade no todo, como país no todo, e o político deixe e se consiga separar o que é o Covid e o que é politicagem. É muito importante na minha opinião. É isso que eu tinha a colocar para hoje e que todos tenham uma excelente semana e um bom final de semana, um bom final de dia. Obrigado, colega vereador Décio. Próximo vereador a fazer uso da palavra, vereador Antônio Vorst. Então, boa noite, presidente. Boa noite para a mesa e para os colegas. Para todo mundo que está nos assistindo de suas casas. Eu vou me antecipar aqui, então, e já vou desejar às colegas da casa e também às mulheres que estão nos assistindo um feliz Dia da Mulher antecipado. Na semana que vem, na terça-feira, já vai ter passado, né? E fazer um comentário, de coração mesmo, não anotei nada sobre. Realmente que eu gosto de falar aquilo que está no coração, né? Que a mulher melhora tudo. Eu moro hoje numa casa com 3 mulheres, né? 2 já deixaram, minha irmã se foi com a minha sobrinha a mais nova, né, Esther. Mas não, é incrível como a mulher melhora tudo, né, Laide? Tava falando com ela esses dias. Não tem lugar que não melhore com a presença da mulher. Uma casa só com homem é uma casa bagunçada, né? Eu acredito que essa Câmara aqui não seria diferente. Então, um feliz Dia da Mulher antecipado para vocês aí, tá? Bom, deixa eu puxar os projetos aqui. Fico muito feliz com o meu primeiro projeto de lei já promulgado pelo Executivo. O primeiro projeto, que é uma atualização, né, à lei das filas dos bancos. Então, fico muito feliz mesmo que tenha sido levado com tanta seriedade pelo Executivo também o projeto e que a gente agora consiga, já avisando o Dr. Felipe, amanhã às 13 horas estará aqui o Gabriel Berlitz, lá da Indústria e Comércio, e nós vamos conversar para adequar essa lei à realidade do Executivo para poder também cobrar, né, as empresas. E, claro, quero aqui parabenizar os bancos, que são excelentes aqui na cidade, a maioria deles que atendem com uma excelência sem fim, né?
realmente. A gente se sente muito bem em alguns lugares. E também os funcionários de todos os bancos, porque a gente sabe que não são os funcionários o problema, né? Mas sim a estrutura e também a maneira que são conduzidos os trabalhos, muitas vezes por dirigentes, né? Isso não compete aqui na ponta da linha. Isso aqui, infelizmente, o pessoal acaba só sendo responsabilizado. Vou deixar um esclarecimento aos colegas quanto aos pedidos de providência. A gente havia conversado, né, que evitaria o máximo, mas eu fui, inclusive, até na Secretaria de Obras indicado a fazer pedido de providência quanto à limpeza de terrenos privados. Não adianta, né? A prefeitura é mais rápida até para eles se a gente fizer o pedido de providência. Tá? É mais fácil para eles notificar o dono do terreno. Então, vou fazer bastante isso, porque eu recebo muito pedido de terreno privado, tá? Não é nem público. Quanto aos PIs aqui, né? Eu recebi um aqui que eu nem vou comentar, porque realmente não entendi a resposta dele, eu vou ter que conversar com o executivo sobre. Mas o PI 07, eu recebi aqui a resposta sobre educação infantil. Informamos que a Secretaria Municipal de Educação e Cultura ressalta que tem na lista de espera 6 crianças com idade entre 4 meses e 1 ano e 4 meses. Então, eu acho que eu vou parabenizar o executivo, porque só tem 6 crianças na lista de espera. Mas, né, eu vou também lá na SEMEC para confirmar se é só 6 mesmo, que eu recebi informação que era muito mais. Mas, enfim, parabéns ao executivo por responder rápido, né? A gente sabe que essa casa sempre teve uma demora grande para receber, e desse governo está vindo rápido mesmo as respostas. Também fiz o PI 08 sobre a quadra poliesportiva. Aqui está a quadra poliesportiva, mas não, é a pista atlética do bairro Campo Grande. Eu vou comentar com os colegas na semana que vem, durante a comissão, antes de usar a tribuna, para trazer os detalhes dela, como eu havia falado que faria. Então, vamos lá, gente. Estava na semana passada e retrasada, estreitando os laços aqui com a Assembleia Legislativa. A gente sabe que lá não tem muitos recursos, mas tem muitos projetos ótimos. E eu não vou trazer para a tribuna nenhum projeto antes de conversar com o jurídico da casa, ver se são viáveis a aplicação dentro do município. Mas visitei inúmeros deputados lá que eu não vou me lembrar, também não anotei todos aqui. Mas, gente, é muito importante a gente se estreitar com eles, porque a gente aprende muito, muito mesmo, né? E também estreitando os laços com Brasília, né? Estive lá com o colega Décio no gabinete do deputado Bibo Nunes, onde traremos novidades, né, Décio? Vamos esperar concluir para a gente não se iludir também. Bom, gente, eu estive no bairro Floresta, num vizinho ali do Décio, inclusive, e eu fiquei espantado com o descaso que a gente vive na cidade do saneamento básico, um valão a céu aberto, caindo para dentro. Isso há anos já tem esse problema, anos mesmo, já há mais de 20 anos, os meus vizinhos me mostraram inúmeras reclamações que já fizeram, inclusive vídeos que foram levados ao executivo há anos atrás. E agora, com o governo novo, eu espero que a gente tenha mais facilidade de resolver esses problemas, né? Bom, a moção da colega Gabriele, se eu pudesse acrescentar, eu não posso, né? Mas se eu pudesse acrescentar, eu colocaria os funcionários da educação. Na verdade, eu queria que todo mundo fosse vacinado o mais rápido possível, né? Perfeito. Porque, eu não sei, eu tive que ler esses dias um comentário muito infeliz, que às vezes a gente prefere até ser cego do que ler algumas coisas, né? Eu era contra a vacina, nunca fui contra a vacina, muito pelo contrário, sou a favor das liberdades individuais. Quem quiser se vacinar tem que ter, vou pedir meu espaço, presidente. Concedido. Quem quiser se vacinar tem que ter direito, assim como qualquer outra restrição, sou completamente contra. Eu acho que todo mundo tem que ter o direito de ser vacinado e, claro, quem está na ponta, quem está na linha de frente, principalmente, tá? Bom, para falar sobre o fechamento, então, para falar sobre as medidas restritivas, eu sou contra o fechamento, contra mesmo, e não só por estar defendendo ou atacando algum político, alguma posição. Eu sou contra o fechamento porque a pandemia nos mostrou o quanto que o nosso país é pobre. Esse dia eu estava conversando com 2 amigos que são empreendedores aqui da cidade, a gente estava apavorado como realmente o nosso país é pobre. Tem famílias que onde não são casados, né? E receberam, a mulher recebeu 2 cotas, porque a mãe, né? E o pai recebeu 1 cota só do auxílio emergencial, mas eles estavam dizendo que não haviam tido ainda uma renda tão alta na família, né? Quanto a do emergencial. E é apavorante, porque é uma renda emergencial, é algo para você comprar comida e não morrer de fome. Mas tem gente que nunca teve um salário tão alto quanto esse. Muita gente que sempre viveu de auxílio. Isso é muito complicado. Então, a gente acaba, claro, diminuindo a movimentação, a circulação de pessoas, mas infelizmente aqueles que não cumprem a lei nunca vão cumprir a lei. Nunca vão. Inclusive o STF proibiu a polícia de subir morro e fazer operação se tiver uma aglomeração em cima do morro. Não vou falar um palavrão aqui, mas vocês imaginam o que eu ia dizer, né?
azar é de quem está lá. Né? E essas pessoas também fazem a circulação num local essencial, também vão gastar o dinheiro do tráfico no mercado, numa padaria, e vão contaminar todo mundo lá. Então, se você não tem como punir e nem parar ou botar dentro de casa quem está errado, quem está certo chega a ser injustiça. Chega a ser injusto, porque a pessoa que está certa, que está sempre cumprindo todas as medidas, acaba sendo penalizado pelos que fazem errado. Inclusive aqueles que vão para festas, fazem aglomerações enormes aí em todos os lugares. É complicado, é triste momento. Bom, só para concluir a fala do Covid, nossos maiores inimigos, hoje, nosso maior inimigo, claro, a gente está combatendo um vírus, né? Mas a gente não pode esquecer que é a corrupção e o mau uso do dinheiro público. Nós temos aí no Amazonas, no Rio de Janeiro, em Santa Catarina, no Pará, no Maranhão, em São Paulo e Rondônia, processos de cassação de mandato e também de impeachment de governadores circulando e tramitando. E também de prefeitos, em vários municípios e capitais, inclusive, profissionais do setor de compras e licitações, todos eles indicados por políticos, né? Inclusive em prefeituras, como a Prefeitura de Manaus e a Prefeitura também do Rio de Janeiro. Nós tivemos há poucos dias aí prisão inclusive de figuras que já concorreram a presidente, todo mundo aqui conhece. Gente, é complicado, é triste isso. A corrupção, no meio de uma pandemia, as pessoas morrendo sem vacina, né? Morrendo aí, às vezes, sem respirador, agora esperando UTI, e os políticos enchendo o bolso de dinheiro. Os políticos, né? Nós políticos, eu já posso me encaixar nessa fala. Mas os políticos, maus políticos, fazendo o desvio e o mau uso desse dinheiro. Infelizmente, esse é o nosso maior inimigo, a corrupção e a má aplicação do dinheiro público. E é para isso que nós estamos aqui, para fazer esse combate, claro, restritamente aqui dentro do município, mas nós estamos fazendo esse trabalho. É muito triste mesmo a gente vê essas coisas, né? A gente vê que as pessoas morrendo sem oxigênio no Amazonas. E eu citei ontem isso aqui na nossa conversa, a gente teve até parabenizar o presidente da fiscalizatória, o vereador Jacó, por abrir esse espaço para discussão, porque o prefeito aqui viu que está faltando, vai começar a faltar oxigênio e avisou. Como é que chega a ponto da população morrer sem oxigênio num município como Manaus, que é um polo enorme industrial, as pessoas morrendo e não comunicam. Espera realmente as pessoas morrerem para depois ser avisado. É incrível como a nossa cultura, né, do brasileiro tem aquele jeitinho que acaba dificultando as coisas e facilitando a corrupção. Então, um abraço a todos que nos assistem, se cuidem, né, mantenham os cuidados, saúde para todos e que Deus abençoe o nosso município. Um abraço, boa noite. Próximo vereador a fazer o uso da tribuna, vereador Yuri Campos. Boa noite, senhor presidente, colega Beth da mesa, demais vereadores, colegas da casa e pessoas que nos acompanham pelas redes sociais. No início da palavra eu trago a questão das indicações que eu participei, que protocolei na casa. Importante lembrar, né, para a comunidade, enfim, que nos acompanha, que a indicação, né, cabe ao executivo analisar e implementar ou não, né, as ideias, então, que os vereadores, através escutando a população, levam até eles. Uma que eu fiz, como o João comentou antes, que a gente assinou junto, é a questão do fundo para a compra das vacinas, né, onde Porto Alegre, o prefeito Melo já protocolou, Canoas já foi aprovado, né, e a gente, em conversa até com o prefeito Diego, tem intenção, né, mas está esperando o tempo certo para fazer, então, concluir esse ato. Outra indicação que a gente fez, visitando o município de Voti, né, seu Jacó, é a marcação das consultas através do WhatsApp, né, onde é uma central que norteia, então, todas as unidades básicas do município de Voti e faz a marcação. E isso a gente trazendo para a realidade do nosso município, né, colega Bética da Saúde, acabar com as filas de madrugada nos postos de saúde,
né? É uma ideia e tanto. E onde não onera os cofres do município, né, seu Jacó? Onde tu pega os concursados, né, os administrativos, né, e coloca, fazer a marcação. Hoje a gente já tem uma central que trabalha bastante, né? Então é só questão de adequação e eu acredito que em breve aí a Secretaria de Saúde poderá adotar essa medida, onde poderiam então realizar a marcação de consultas, enfim, através do WhatsApp. Semana passada eu fiz um pedido de indicação e acabei me esquecendo de pronunciar na tribuna a respeito do posto, o novo posto do Lago Azul, né? Onde peço como é que está o trâmite, enfim. A gente viu que o prefeito anunciou que semana passada recebeu as chaves, né? Isso é muito bom. Espero que em breve tenha a equipe montada, a mobília, então para iniciar o atendimento, né? Para aquela comunidade que tanto precisa. Hoje é só sobre saúde, né? Tá tenso. Quero parabenizar a Secretaria de Saúde pela questão dos 5 novos leitos que foram implantados no nosso hospital, dentro da capacidade, né, que a gente tem, enfim, da complexidade que o nosso município tem. Então, 5 novos leitos para o hospital, passando de 11 para 16 novos leitos de Covid, né, para o enfrentamento aí da pandemia. Como o colega citou já a questão da ambulância, né? Eu me lembro que em outubro de 2019 eu tive no gabinete do Maurício. O seu Jacó estava junto, né, seu Jacó? A gente não era vereador, enfim, né? E já foi lá e fez o pedido, né? Em março de 2020, do ano passado, a gente teve então o anúncio que o Maurício ia destinar o valor de R$225 mil para a compra de uma ambulância básica, né? Então, se concretizou, esse valor está no cofre do município, né? Fico muito feliz por participar antes mesmo de ser eleito, né? E agora, então, está disponível, vai para licitação, acredito que em breve aí vai estar à disposição da comunidade. Outra situação, né, que eu e o seu Jacó fomos até o Centro Covid na semana passada, ver a realidade, onde segunda, sem ser ontem, na outra segunda, teve 70 atendimentos, né? Onde a média era 20, 25, 30. Na semana passada, na segunda, teve 70 atendimentos. Uma situação desumana. Nós escutamos o relato da médica que estava lá, onde ela atendeu 14 pacientes por hora, né? Onde a média deles atender é 3 ou 4 pacientes, né? Enfim, a demanda é muito alta. Então, a gente conversou com a secretária de saúde, conversou com o diretor do hospital, com o prefeito e sugeriu, né, mais um médico para atender no centro Covid. E ontem, para nossa informação, no final da tarde, né, o seu Jacó trouxe para nós, iniciou então mais um médico atendendo no centro Covid. Solicito um espaço de liderança, presidente. Concedido. Iniciou mais um médico para atender o centro Covid. Ontem a fila estava alta também, bastante gente. Recebemos fotos, marcações no Facebook, enfim, né? E logo 5 e poucas, 6 horas, que acredito que os 2 médicos já estavam atendendo, né? A fila diminuiu e voltou para a normalidade aí. Ainda sobre a pandemia, assustando o nosso município, o estado, o país. Ontem, escutando os noticiários, só no Rio Grande do Sul tinha 141 pacientes esperando leito de UTI na fila de espera, onde não há mais leito de UTI dos 2.800 entre público e privado. Segundo o prefeito, só a instância tem 6 esperando UTI. É um número crítico, né, assustador. E hoje, olhando e ouvindo as notícias, segundo especialistas, ainda vai de 2 a 3 semanas para a curva começar a baixar, né? Então é preocupante. Se possível, o pessoal se cuidar cada vez mais, né, para a gente prevenir, enfim, salvar vidas, né? Desejo a todos um bom retorno e obrigado pela oportunidade. Obrigado, vereador. Vereador Jacó Aime.
Cumprimento o presidente da casa, demais colegas vereadores, comunidade que nos assiste, boa noite. O Yuri já relatou bastante coisa que fizemos juntos, que buscamos juntos, mas eu não posso deixar de falar sobre a indicação da marcação de consultas via WhatsApp. É uma demanda antiga, uma busca antiga. A gente sempre ouve falar que o pessoal vai para filas 3 horas da madrugada, 4 horas da madrugada, para chegar de manhã e não ter ficha para ser atendido. Quando existe um mecanismo, um meio de custo praticamente zero, porque as pessoas já têm igual para atender em todos os postos, quando isso pode ser feito via WhatsApp, onde o pessoal tem um painel de todos os postos e todas as especialidades a serem atendidas e os horários vagos. Então, se no posto de saúde base da pessoa não tem atendimento para aquela semana, mas ela tem uma certa urgência e na outra localidade tem, então ela pode ser remanejada e ela pode ser solicitada, sem problema nenhum. Isso faz com que isso contribua para evitar que mais pessoas se aglomerem em filas e, principalmente, quando falamos das intempéries. Mau tempo, chuva, frio e pessoas de idade, crianças expostas quando não é necessário, quando nós temos um mecanismo. Então essa medida foi encaminhada, foi pedido, essa indicação, e esperamos que o Executivo acate e bote em prática. O prefeito já gostou da ideia, a gente comentou com ele hoje à tarde, nós estávamos indicando isso, ele manda que vamos analisar com gosto. Isso aí só vem a somar, isso não é despesa, certo? E como nós falamos de muita coisa ruim, Covid, e é um momento de recolhimento também, um momento de atenção e cuidado. Por isso eu vou ler um texto aí para vocês, que talvez muita gente já tenha visto na internet, do Mário Sérgio Cortella, que diz mais ou menos o seguinte: aquele que tiver a real solução para esse problema, que atire a primeira pedra. Atire no prefeito que fechou a cidade e mandou todos para casa. Atire no presidente que pede para abrir a cidade e volte ao trabalho. Atire nos médicos que pedem o isolamento social para evitar o colapso do sistema de saúde. Atire nos economistas que pedem para voltar à rotina, prevendo um colapso financeiro. O negócio é atirar pedras. Se voltar tudo a funcionar, vão morrer quantas pessoas? Se ficar em isolamento social, vou fechar quantas empresas? Vou responder: ninguém sabe. Quando um problema não tem solução, elegemos um culpado, um inimigo, um vilão. Não, a culpa não é do prefeito. Não, a culpa não é do governador. Não, a culpa não é do presidente, nem dos médicos, nem dos economistas, nem do ministro da Saúde. Eles estão tão perdidos quanto todos nós, tão perdidos quanto todos os líderes mundiais. Fomos pegos de surpresa, sem manual de procedimento. Cada um acha uma coisa, mas ninguém tem certeza. Então, quem sabe, não é a hora de parar e perder tempo atirando pedras e dando palpites, e começar a orar mais, amar mais, chorar mais, valorizar mais os amigos e a família. Chega de ódio. Talvez seja essa a solução. Éramos todos humanos, mas a religião nos separou. A política nos dividiu, o dinheiro nos classificou. Até que chegou o vírus e nos igualou. Então, desejo a todos, colegas, um bom retorno e uma boa semana a quem nos está nos assistindo. Boa noite. Vereadora Gabriele Martins. Boa noite a todos. Cumprimento o senhor presidente, colegas vereadores, vereadora Beth, funcionários da casa e as pessoas que nos assistem pelas redes sociais. A atual situação hoje é a pandemia, não poderia deixar de relatar esse assunto. Estamos passando por um momento de turbulência, sofrimento novamente.
Eu testei positivo para Covid, estou retornando às atividades, estou bem com o bebê também. E não poderia deixar de agradecer a todas as pessoas que mandaram mensagem de preocupação. Muito obrigada a todos. Quero dizer para vocês que, mesmo em casa, mantive a preocupação, né? E pensando em alternativas para facilitar esse momento que a gente está vivendo, um assunto de muita polêmica, então foi o retorno à volta às aulas. Há mais de um ano, os alunos estão sofrendo com as aulas, estão sendo submetidos às aulas remotas, né? E a gente sabe que o ensino é diferente nas aulas remotas. Algumas crianças, às vezes, não conseguem nem assistir, né? E, além de tudo isso, o psicológico, né? Não só das crianças, mas a gente fala de ensino médio e fundamental também, né? A educação, ela é um serviço essencial, assim como a saúde, né? Então, foi encaminhada uma moção através do gabinete, né, hoje aprovada pelos outros colegas, pedindo a vacinação não só dos professores, mas os funcionários também da rede pública e privada, tá? Que sejam incluídos no calendário de vacinação com urgência. Só assim a gente pode ter esse retorno às aulas com segurança. Eu entendo que precisa sim esse retorno o quanto antes, né? Até porque nossas crianças e os demais estão sendo afetados com tudo isso, mas existe sim, existe esse empecilho onde a saúde fala mais alto, né? Uma vez que a gente sabe que não só aqui em Estância Velha, mas nos demais municípios, os professores estão retornando, mas estão sendo a maioria infectados e uns chegando até a óbito. Aqui para vocês, eu vejo assim, o problema dos municípios foi achar que o dinheiro que veio para investir na Covid, no primeiro surto que a gente teve, era para investir em outros lados, tá? Para quitar contas e coisas que estavam atrasadas. Hoje a gente está vivendo um novo surto e sem recursos investidos. Quero deixar aqui uma mensagem para todas as vereadora, pessoas. dá uma parte. Tá contribuindo nessa questão que você comentou. Na semana passada, na prestação de contas da saúde do ano passado, em recursos vinculados, ficou parado 6 milhões no cofre da prefeitura, que era para ser usado na saúde. Né? Mais ou menos esse valor. Tiraram do livre, né, para investir na saúde, né, em outras áreas, e deixaram recursos parados. Acho que vem ao encontro disso que a senhora fala agora. Quero deixar aqui, então, uma mensagem para essas pessoas que estão nervosas com todo esse colapso, esse problema que a gente está vivendo, né? Nem tudo foi cancelado. O sol ainda brilha, as amizades não foram canceladas, o amor existe e é mais forte do que o medo, mesmo que não pareça. Ouvir música e dançar é permitido. Ler e aprender está disponível. A imaginação não foi cancelada. A esperança, a fé e o amor permanecem. Às vezes é muito difícil se colocar no lugar das pessoas que estão sofrendo com a atual situação, porque às vezes a gente não sentiu na pele o que é a dor, o que é perder parentes e etc. pelo esse vírus. Eu até passar na pele também tinha essa visão, né? Quero deixar aqui também o meu apoio à família da Catiane, que está internada e precisa agora de um leito na UTI, que sofreu da Covid, uma parada cardíaca. Então, quero dizer para todos dessa amiga querida que meu gabinete segue aberto. Se precisar alguma coisa, estou disponível para vocês. Siga em oração aí por ela. Agradeço a todos e uma boa noite. Obrigado, vereadora. Colega vereadora Beth Gribler. Entro nesta noite, senhor presidente, colega vereadora Gabriele, os demais vereadores, servidores dessa casa, das redes sociais. Semana passada eu estive dando ainda, quando podia, né, que não está a bandeira preta, a comunidade terapêutica, projeto Luz Cada. E não tem
eles ajudam as pessoas com dependência química. E elas voltam para uma vida normal, uma vida digna. Fui muito bem recebida. Naquele lugar é muito lindo, é um lugar bem acolhedor, onde eu pude ter o prazer de conversar com Marcos. E quando a bandeira mudar, oremos que isso passe logo. E quem quiser visitar lá, o local eu creio que será bem recebido, assim como eu fui também. Também quero falar um pouco sobre a Covid, todos os colegas falaram, né? Eu também não ia poder deixar de falar também. Dar algumas informações relevantes. Ontem, infelizmente, eu e os colegas fomos marcados em uma publicação sobre a grande fila no centro Covid, o que inclusive já foi passado para o prefeito. Quero pedir que todos se cuidam e não levem acompanhantes quando forem para as filas. Claro que eu entendo que não é quando for um idoso, uma criança, tem que levar um acompanhante, mas tente não levar acompanhante só para não gerar tanta aglomerações. Bem colado? Tá bom. A Covid-19 afeta diferentes pessoas de diferentes maneiras. A maioria das pessoas infectadas apresentará sintomas leves e moderados da doença e não precisarão ser hospitalizadas. Sintomas mais comuns. Eu vou dar uns sintomas comuns e os sintomas menos comuns para deixar alerta para as pessoas, para se cuidarem, para não precisar ficar tão apavorados para irem à procura do médico e dos hospitais. Sintomas mais comuns: tosse seca, dor de cabeça, dor de garganta, dor no corpo, diarreia, perda de paladar ou olfato. Sintomas menos comuns: febre, dores e desconfortos. Sintomas graves: dificuldade de respirar ou falta de ar, dor ou pressão no peito, perda de fala ou movimento. E procure atendimento médico imediato se tiver sintomas graves. Pessoas saudáveis que apresentarem sintomas leves devem acompanhar seus sintomas em casa. Em média, os sintomas aparecem após 5 ou 6 dias depois de serem infectados com o vírus. Porém, isso pode levar até 14 dias ou mais. Quando faço os exames do Covid, exames de PCR, que é pelo nariz, que é aqueles cotonete, pode ser feito no terceiro dia ao 8º, mas o melhor mesmo é no 5º dia. Teste rápido, que é aquele teste feito pelo dedo, após 14 dias. Antes pode dar falso, positivo ou negativo. Todo paciente que não acordar bem, ficar isoladamente em casa. Só após o terceiro dia procurar atendimento médico. Claro que se tiver algum sintoma grave, aí vai. Mas eu quero dizer assim, porque às vezes para ficar esperando em casa, porque às vezes tu vai lá e nem tá e pode pegar o vírus também. Se tiver febre ou dor, tomar remédios comuns e ingerir bastante líquidos. E repouso. Esses dados eu tive com a doutora Camila, que ela atende lá no Covid. Essa que o colega Yuri e o vereador Jacó foram lá, e o vereador Yuri, né? Daqui a pouco ele me cobra lá. Foram visitar lá e realmente, dos atendimentos que eles comentaram, semana passada era de 62 a 70 atendimentos e ontem foi para 101 pessoas. Então está aumentando. Ela comentou que dessas 101 pessoas, 10 foram, mais ou menos, 10 pessoas deu positivo, que já chegaram com o exame lá. E aí 2 pessoas já foram encaminhadas para o hospital daquelas 10 que estavam lá positivas. Me concede o espaço, presidente? Com certeza. Também quero dar os parabéns pelo drive-thru, que foi um sucesso hoje ali no centro. A Vigilância e a Secretaria de Saúde que fizeram. Também concordo com a moção da colega Gabriele,
que solicitou a vacina. Para os professores, assim também pode atender as crianças e os pais podem trabalhar, assim podendo dar uma reviravolta na pandemia. Também gostaria, já que tivesse vacina para todos, como atendentes de supermercado que passam o dia todo em contato com as pessoas, atendentes de lojas, pais e mães de família que precisam trabalhar, mas infelizmente não temos ainda. Mas devagarinho vamos conseguir primeiro os grupos de risco e logo, logo chega a vez de todos. Vamos manter a calma e saber que Deus está cuidando de todos. Sei que é um momento complicado, mas se perdemos a paciência e a calma, pode ficar pior. Quero terminar com um versículo da Bíblia que me chama muita atenção quando penso em perder a calma. Está lá em Provérbios 15:18. Quem se ira facilmente provoca brigas, mas quem tem paciência acalma a discussão. Uma boa noite a todos. Obrigado, vereadora. Próximo vereador a fazer o uso da palavra, vereador Douglas Bittencourt. Eu não vou fazer uso da palavra hoje, presidente. Muito obrigado. Próximo vereador, Lucas Argentina. Primeiramente, boa noite, senhor presidente, colegas vereadores, colegas da casa, todo mundo que nos assiste. Queria primeiro dar os parabéns ao prefeito municipal. Hoje não pude me fazer presente, mas desejo de vida longa, de parceria com esta casa, e tem tudo para dar certo, pelo menos nos primeiros movimentos. Parabenizar a vereadora Gabriele também pela moção. Tenho me manifestado publicamente sobre o assunto, preferi, e às vezes é até um certo jeito, né, de fazer algo tão oficial, mas que prometo ter um cuidado a mais. Um prêmio para quem adivinhar qual que é o assunto da pauta. Né? Vamos falar sobre a bandeira preta e todo esse momento delicado, né, que vivemos por conta da pandemia atualmente. Sei da necessidade, da urgência que temos para frear o contágio. Também sei, acho que todos sabemos que não é no comércio ou na indústria que o vírus se prolifera e está infectando cada vez mais pessoas. Acho que virou um consenso que a culpa é das aglomerações, né? Aglomerações desnecessárias de pessoas irresponsáveis e que todos pagamos a conta por conta de uns e outros. Reconheço também e sou sabedor dos esforços do poder público municipal e estadual, né? O federal ainda está passando bem longe disso, ao meu ver, com as medidas paliativas referentes à Covid. Aumentamos o número de testes aqui no município, aumentamos o número de leitos na ala Covid do Hospital Municipal, de 11 a 16, para 16, como o colega vereador Yuri acho que comentou. Abrimos o centro Covid no sábado também, acredito que vai se tornar mais rotineiro, né? Porque é interessante, a demanda é grande, como vimos por aqui. Mas eu ainda vejo a fiscalização um pouquinho fraca, né? Sei que a demanda é grande, que o efetivo de quem faz a fiscalização ainda é pouco comparado à demanda. Mas com uma fiscalização defasada, eu entro num gancho daqui a pouco que o vereador colega Antônio Vorst falou sobre a fiscalização, acaba sendo injusto com quem está de fato cumprindo as medidas, com quem está com essa loja fechada, com quem está passando cada vez mais dificuldade para colocar comida na mesa, para pagar os boletos que continuam vindo, né? Então eu faço um pedido encarecidamente ao poder público, ao executivo, que dê um pouco mais de atenção às medidas preventivas, digamos assim, ao Covid, não só as paliativas, né? Que reforcemos a fiscalização para que sejamos justos com os corretos. Vereador, dá uma parte. Claro. Questão da fiscalização, né? Eu recebi pedidos no final de semana. Eu acho que seria bom daqui a pouco o executivo divulgar mais os meios por onde, né, enfim, buscar a fiscalização, seja por meio de denúncias ou enfim, porque as pessoas me questionando que não sabiam se liga para a guarda, liga para a brigada, para a defesa civil,
né? Então daqui a pouco é um meio, né, da administração divulgar, né, essa situação. Eu aproveito o gancho. Peço desculpas ao vereador, mas quero fazer uma partezinha também. Conversei com o secretário de segurança, o José Dresch, né, sobre esses casos, e ele informou e solicitou que façamos a denúncia para o número 153 da Guarda Municipal e o 190 da Brigada Militar. Né? Então, 153 da Guarda e 190 da Brigada Militar. Também perguntei ao guarda, ele me informou também o 3561-9278, que é o telefone da guarda, da sala da guarda. Também é interessante. Então, reforçando, é o 153 da guarda, o 190 e o 3561-9278 para quem quiser. E, por favor, façam as denúncias. Eu sei que às vezes é complicado tu querer implicar uma denúncia contra alguém, mas todos precisamos cumprir as medidas para que saiamos o quanto antes dessa situação. Então, reforço aqui que a fiscalização seja um pouquinho mais atendida, um pouquinho mais, porque acredito que todos recebam aqui denúncias. Eu, só no final de semana, recebi acho que umas 7, 8 denúncias de aglomerações, né? E sei que a demanda é grande e que o efetivo é pouco. Então, para que sejamos justos com os corretos e que, digamos, os incorretos acabem pagando por suas irresponsabilidades. Era isso para essa noite? Eu vou pedir um espaço. Eu esqueci de falar antes ali. Claro. De fazer o uso. Eu estava assistindo hoje um artigo do Dr. Nelson Tait, assistindo porque ele fez uma transmissão, né, e também gravando, sobre isolamento, não é o vertical e nem o horizontal, mas o seletivo. Claro, o Nelson Tait é um doutor aí da Universidade de Oxford, né, e que ele tentou, quando ministro da Saúde, por uma semana ou 2 semanas, né, ele queria ter ajudado a implementar no Brasil, mas aí pelas razões dele não ficou, né, mas eu achei muito interessante. Porque se acaso um dia a gente for convidado como vereadores para fazer, junto com o prefeito, elaborar um decreto, de repente, mais futuramente, né, como ele disse que ia fazer, a gente possa argumentar com base nisso. Porque muitas vezes a gente tem essa discussão, qual é o melhor isolamento, vertical ou horizontal? Eu achei muito bacana porque ele é não vou dizer que é um contraponto dos dois, mas é muito bacana. Eu deixo a sugestão para os colegas, quem quiser, até para a sua própria casa, para dentro de casa, quiser começar a aplicar, é muito bacana. É o isolamento seletivo, muito bacana. Fica o registro. Perfeito. Acredito que toda e qualquer informação referente a como combater ou como as melhores medidas de combater é interessante para nós, todos, não só vereadores. Agradeço a participação aí dos colegas nas contribuições. Agradeço a oportunidade. Boa noite a todos. Um abraço. Não havendo mais nada a tratar, invoco a proteção de Deus e declaro encerrada esta sessão. Convoco os vereadores para a próxima sessão, ordinária no dia 9 de março de 2021, às 18 horas. Caso permanecer nessa próxima semana, nós permanecemos na bandeira preta. Caso contrário, a sessão volta a ser às 19 horas. Muito obrigado a todos e uma boa noite.